Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Seguindo a nossa playlist de geometria analítica, hoje a gente vai entender como que funciona a representação, como encontrar pontos através das nossas definições algébricas de geometria analítica, que a gente já tem trabalhado nas aulas passadas. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para tu deixar teu like, se inscrever no canal, é bem importante, é de graça para ti e vai me ajudar na expansão do meu canal pelo YouTube, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente também vai conseguir, agora a gente vai definir, né, o que a gente faz para achar um vetor através de dois pontos qualquer no espaço, né? Temos dois pontos, a gente consegue definir um vetor entre eles. Então, a gente pode construir eles através, né? Considera o vetor AB com origem x1, y1 e extremidade em x2, y2. O vetor OA é caracterizado por isso e o vetor OB por isso. O que a gente vai ter? OA mais AB é igual a OB, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores sobre representação geométrica de vetores. Se eu quero saber como se faz o vetor AB, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o vetor OA menos o OB menos OA, passando o OA para o lado direito. E com isso a gente vai ter essa representação aqui. Então, basicamente, o que a gente tem? O vetor AB ele pode ser obtido pela subtração dos extremos. E aí assim a gente também pode escrever o vetor AB como sendo B menos A. Além disso, né, é importante a gente sempre lembrar que um vetor ele tem infinitas representações, né? Todos os segmentos que são paralelos, né, segmentos orientados paralelos a esse vetor, são todos iguais ao anterior, ao original. Eles apresentam o mesmo comprimento, direção e sentido. E dentre todos os outros vetores que se caracteriza, né, o que inicia pela origem, né, e tem a extremidade x2 menos x1, y2 menos y1, que são aqueles da origem, eles são os melhores da representação. Por que eles são chamados assim? Porque esse vetor posição ele representa naturalmente o vetor original. Se a gente reduzir ele até a origem, a gente consegue ter a melhor representação. Então, para a gente simplificar o que a gente está fazendo aqui, vamos ver esse exemplo aí. Ó. Dados os pontos A, B e C, determinar o valor do ponto D, de modo que essa igualdade seja satisfeita. Se tu quiser, pode tentar aí, se não, vem comigo que eu vou resolver para ti aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o vetor CD. CD, como a gente já viu, ele pode ser escrito como sendo D menos C. E o vetor D, a gente não sabe, eu vou dizer que D é igual a x e y, ou xi mais yj, né, como a gente já viu. Então, eu vou dizer que isso aqui é xy menos o vetor C, menos 2, 4. O resultado disso daqui vai ser x, menos com menos dá mais, y, mais com menos dá menos. Então, este aqui é o vetor CD. Agora vamos ver o vetor AB, que é o que a gente precisa na nossa igualdade ali. Então, o vetor AB vai ser igual a B menos A. Quem que é o vetor B? 3 menos 1 menos o vetor A menos 1 e 2. Então, AB vai ser 3 menos com menos mais, menos 1 mais com menos, menos. Então, o vetor AB é 4 menos 3. Então, agora vamos fazer a nossa conta. CD, x mais 2, y menos 4, tem que ser igual a 1 meio de AB. 4 menos 3. Só que 1 meio de AB é a mesma coisa que 4 sobre 2 menos 3 sobre 2, que é igual a
2 e menos 3 meios. Então, concluindo aqui essa parte, o que a gente vai ter? Igualdade, lembra que dois vetores são iguais somente se as suas componentes i e j são iguais. Então, x mais 2 tem que ser igual a 2. Com isso, a gente conclui que x tem que ser 0. E y menos 4 tem que ser igual a menos 3 meios. Então, y vai ser igual a menos 3 meios mais 4. Isso aqui vai ser igual a 5 meios. Certo? Então, o vetor D, ele vai ser escrito como sendo 0 e 5 meios. Tá bom? Então, é assim que resolve esse problema. Além disso, existe outro conceito bem interessante que a gente pode definir, que é o ponto médio. Né? Tu já deve ter estudado isso em geometria plana, que o ponto médio é aquele ponto que divide um segmento de reta exatamente em dois lados de mesmo tamanho. Por exemplo, esse aqui é o ponto médio, esse lado aqui, AM, é exatamente o mesmo tamanho do lado MB. Então, o ponto médio ele se localiza exatamente no meio de dois pontos. E o que acontece? A gente tem uma forma de determinar esse ponto médio. Como que a gente faz isso? A gente já viu que AM e BM tem o mesmo tamanho. AM, vamos supor que o ponto médio tem o tamanho x e y, então vai ser x menos x1, o AM, né? Y menos y1 e o MB, x2 menos x, y2 menos y. Para a gente igualar esses dois vetores, este aqui tem que ser igual a este, tá? Aqui. E esse cara aqui tem que ser igual a este, beleza. Agora, isolando x e y, a gente vai concluir o quê, ó? A gente vai chegar nesta conclusão. Só que a gente só quer saber x e y, então esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, exatamente, os pontos do ponto médio são caracterizados como a soma dos valores em x do extremo dividido por 2 e do y do extremo também dividido por 2, tá bom? Então, para a gente praticar, vamos fazer esse exemplo aqui de forma bem direta para a gente ver como que usa essas definições. Vamos lá. A gente sabe que o ponto médio, a gente caracteriza pela letra M, né? De médio, ou middle, como a gente queira, é o livro que a gente vai estudando. A gente viu que vai ser x1 mais x2 divididos por 2. E o y é y1 mais y2 dividido por 2. Vamos definir aqui, ó, o nosso A, menos 2 e 3. Eu vou chamar esse cara aqui x1, y1. E o nosso B, 6 e 2. Eu vou chamar esse cara aqui de x2, y2. Substituindo ali na fórmula, a gente vai ter o quê? Menos 2 mais 6 dividido por 2. E 3 mais 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar como resultado 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 3 mais 2, 5. Então, esse aqui é exatamente o ponto médio. Além disso, a gente pode analisar esse ponto médio de forma geométrica. Como assim? Olha aqui, ó. O A e o B são extremos, quer dizer que um está num ponto, outro está no outro. O ponto A está no extremo x igual a menos 2, y igual a 3. Então, o ponto A está aqui. O ponto B está em, deixa eu botar aqui o A, em x igual a 6, y igual a 2. Então, né, tá com uma escala não muito fiel, mas só para a gente entender. Então, o que a gente sabe? Que o ponto médio tem que ser um ponto entre 6 e menos 2, o x. E bateu. E o valor do y tem que ser algo entre 2 e 3, que também bateu. Então, exatamente o nosso ponto médio se encontra nesse intervalo correto. Tá bom? Então, qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Tchau!